Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Eliseu Martins e este é o canal Conectados na EBD, um canal dedicado a trazer subsídios para professores da classe adulta da revista Betel Dominical. Quero aqui deixar a você que chegou agora ao nosso canal o meu pedido que se inscreva, não custa nada para você, mas vale muito para o nosso canal. Nos ajude, nos dê essa força. E se inscrevendo, não deixe de ativar o sininho para que todas as vezes que postarmos um vídeo novo, o YouTube possa lhe avisar. Quero deixar aqui meu agradecimento a cada um de vocês espalhados por todo o nosso Brasil que assistiu, curtiu, comentou e compartilhou a lição de número 11. Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa. Não esquecendo da nossa parceria com o site EBD Comentada, do meu amigo evangelista Cláudio Roberto. É um site dedicado a trazer auxílio aos professores da escola dominical, com um material de primeiríssima qualidade. E ele tem uma equipe que trabalha com ele, que é preparadíssima para ajudar você a preparar aquela aula abençoada para o domingo. O link do site está aí na descrição do nosso vídeo, assim como o link para o nosso grupo do WhatsApp, onde nós disponibilizamos toda sexta-feira material de apoio, slides das nossas aulas. Com isso, trazendo aí um auxílio, uma ajuda para você preparar aquela aula abençoada, para abençoar os seus alunos, a sua classe, a sua igreja. E vamos para mais uma pré-aula, logo após a nossa vinheta. Da lição de número 12, a penúltima lição do nosso primeiro trimestre de 2025. Esse trimestre nós estamos falando sobre o movimento pentecostal e nessa penúltima lição vamos falar sobre o movimento pentecostal e a obra missionária, levando o fogo de Deus às nações. O movimento pentecostal foi um movimento que fez com que a obra missionária se expandisse de uma maneira tremenda. E hoje nós vamos falar o porquê disso. Vamos entender por que depois do movimento pentecostal moderno do início do século XX, o evangelho chegou em tantas paragens do mundo. Nosso texto áureo se encontra em Marcos capítulo 16 e o verso 15, que diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Palavras do nosso mestre Jesus. A nossa verdade aplicada nos traz a seguinte lição: o discípulo de Cristo deve estar comprometido com o anúncio do evangelho no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, até que Cristo venha. Objetivos da nossa lição são 3. O primeiro é frisar que a obra missionária é dirigida pelo Espírito Santo. Segundo, ressaltar o papel do Espírito Santo na evangelização. E terceiro, reconhecer a evangelização como prioridade da igreja. Nosso texto de referência se encontra em Atos, capítulo de número 8, verso 26 ao verso 29 e o verso 35. Faça essa leitura
É a leitura muito importante da nossa lição, é o nosso texto de referência. Motivo de oração: oremos para que a igreja atue na obra missionária sempre sob o poder do Espírito Santo. Que nós possamos estar engajados na questão da obra missionária e sempre dirigida, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. Esboço da nossa lição: nós temos 3 tópicos. O primeiro, o Espírito Santo direciona a obra. O segundo, o Espírito Santo separa e envia. E o terceiro, as missões e o movimento pentecostal. Esses são os 3 tópicos da nossa lição. Nossa introdução diz o seguinte: o Espírito Santo capacita a Igreja de Cristo para pregar o Evangelho, cumprindo a grande comissão. Então hoje vamos falar aí sobre esses 3 pontos a respeito do Espírito Santo e missões. Ele direciona a obra, ele separa e envia, e missões é parte integral do movimento pentecostal. Foi assim que começou a igreja, foi assim que reacendeu a chama no início do século XX com o movimento pentecostal moderno. Vamos ao nosso tópico 1. O Espírito Santo direciona a obra. O fervor evangelístico de Atos 2 floresceu no movimento pentecostal do início do século XX, como vimos na lição de número 9. E isso aconteceu devido à ação do Espírito Santo na conversão e na capacitação para o serviço. É importante nós notarmos que esse fato aponta para uma ação posterior da regeneração. É só olharmos para Lucas 24, versos 47 a 49 e Atos 1:8. Essas passagens conectam o revestimento do poder com pregar em todas as nações e com o testemunhar até os confins da terra. Assim, o revestimento de poder está fortemente associado a quê? Ao serviço e ao testemunho cristão. Então, o movimento pentecostal, esse despertar do Espírito Santo que ocorre no início do século XX, ele vem com essa ação do Espírito Santo em meio à igreja, capacitando a igreja para o serviço. Qual serviço? O serviço da evangelização. Pregar o evangelho a toda criatura e até os confins da terra. E como faremos isso? Como iremos e pregaremos o evangelho até os confins da terra? Nosso tópico 1.1 diz que quem nos capacita para isso é o Espírito Santo. Os que professam a fé em Jesus têm sido perseguidos em diferentes partes do mundo. Desde o início da igreja tem sido assim. Jesus disse que seria assim. Porém, apesar dessa realidade, os discípulos de Cristo são chamados a evangelizar. Eles são chamados, convocados por Cristo a evangelizar. E isso nos faz ver que sem o poder do Espírito Santo, o povo de Deus não pode cumprir a ordenança missionária de Cristo. Eu não tenho condições de mim mesmo de ir e fazer discípulos. Principalmente quando nós observamos as dificuldades enfrentadas por aqueles que decidem ir. Muitas das vezes são perseguidos, muitas das vezes são presos, muitas das vezes são mortos, e eu não teria a mínima condição de mim mesmo, da minha própria vontade, de fazer algo dessa natureza. Por quê? Pelo mesmo motivo que Pedro negou a Jesus quando ele foi preso. Porque nós somos fracos. E nós precisamos entender que sem a força do Espírito Santo, nós não temos condições de fazer a obra. Portanto, para os pentecostais, é fundamental buscar
o revestimento do alto, para nós podermos cumprir com graça a nossa missão evangelizadora. Se olharmos para o panorama mundial da igreja evangélica, nós vamos perceber o crescimento dos evangélicos no mundo. O evangelho, ele já alcançou mais de 22 mil povos nesses últimos 2 milênios. Temos a Bíblia traduzida hoje em mais de 2.212 línguas, 2.212 idiomas diferentes. As grandes nações que resistiam ao Evangelho estão sendo fortemente atingidas pela palavra de Deus. Como é o caso da Índia, da China, que em breve deverão hospedar a maior igreja nacional sobre a terra. Até porque esses 2 países são os 2 maiores países do mundo em termos de população. Um movimento missionário apoiado pela Down Ministry plantou mais de 10 mil igrejas lares no norte da Índia na última década, em uma das áreas tradicionalmente mais fechadas para a evangelização. No Brasil, menos evangelizado, como o sertão nordestino e o norte ribeirinho e indígena, e o sul católico e espírita, vemos grandes mudanças nos últimos 20 anos. Com o nascimento de novas igrejas, crescimento da liderança local e um contínuo despertar para a evangelização. No Brasil urbano, a igreja cresceu entre 2006 e 2016 267%. Apesar dos diversos problemas que precisamos entender relativo a esse crescimento em questões de sincretismo, de misturas, que são preocupantes, evidentemente, no panorama geral. Mas precisamos perceber que o evangelho está avançando. Vemos que o evangelho tem entrado nos condomínios de luxo dos grandes centros e nos vilarejos mais distantes do sertão, colocando a palavra de Deus frente a frente com aquele que jamais a ouviria antes. Um forte e crescente processo de evangelização tem invadido o Brasil desde o início do século XX. Diante de tudo isso, uma pergunta poderia surgir perante este quadro. Qual a relação entre a expansão do Evangelho e a pessoa do Espírito Santo? Em uma visão mais ampla, creio que esta relação poderia ser observada em pelo menos 3 áreas distintas, porém interrelacionadas. A essência da pessoa do Espírito Santo e sua função na Igreja de Cristo, a essência da pessoa do Espírito Santo e sua função na conversão dos perdidos e, por fim, a clara ligação entre os avivamentos históricos e o avanço missionário. Então nós vamos ver esses 3 aspectos durante o decorrer da nossa lição. O Espírito Santo trabalhando juntamente com a igreja, capacitando, enviando. O Espírito Santo trabalhando junto aos perdidos, convencendo e auxiliando na conversão. E o Espírito Santo, através do seu poder, despertando a igreja, capacitando a igreja para o avanço missionário. Mas vamos lá. Tópico 1.2. O Espírito Santo fortalece. O Espírito Santo, ele fortalece. No tópico 1.1, nós vimos que o Espírito Santo, ele capacita. Tópico 1.2, ele fortalece. Em um mundo onde muitos rejeitam os ensinamentos de Cristo, o trabalho no cumprimento da missão continua sendo desafiador. E eu penso que mesmo num país como o nosso, mesmo num país como o Brasil, onde nós temos uma liberdade muito boa para pregar o Evangelho, temos uma liberdade religiosa muito boa, ainda assim,
é difícil para que nós possamos trabalhar essa questão da evangelização. As pessoas estão muito fechadas, elas rejeitam muito a pessoa de Jesus. Então, é um movimento muito desafiador, esse movimento de irmos e fazermos discípulos. Frente a tudo isso, nós ainda temos a questão dos países onde há uma perseguição. Nós temos aquelas localidades onde os servos de Deus, eles são perseguidos, eles são maltratados, não só rejeitam o evangelho, mas rejeitam também essas pessoas. Mas apesar de tudo isso, nada tem sido capaz de parar valentes missionários que, cheios do Espírito Santo, saem para evangelizar o mundo. O Espírito Santo, ele transforma o ser humano caído em uma nova criatura e levanta missionários que revoga sentenças, diagnósticos, e não há limite, nem impossível para o poder e o agir do Espírito de Deus. Então, esse Espírito que transforma o ser humano caído numa nova criatura, levanta missionários entre essas novas criaturas, revogando sentenças e mudando diagnósticos. É esse Espírito Santo que nos capacita para fazermos a obra de Deus. É esse Espírito Santo que nos capacita para irmos e fazermos discípulos. Nesse sentido, a relação do Espírito Santo, a sua função em relação à Igreja de Cristo, nada mais é do que aquela relação de auxílio, de suprimento, de suporte que ele dá para a igreja. Jesus, em João 14, ele promete enviar-nos um Consolador, que é o Espírito Santo, e que viria sobre a igreja de forma permanente. Portanto, nós temos aqui a pessoa do Espírito Santo, que é o cumprimento da promessa de Cristo, que ele viria, que ele estaria conosco, habitando a igreja, estando ao seu lado para o propósito de Deus. Então, quem está conosco nos capacitando é o próprio Espírito Santo. Segundo John Knox, um grande reformista escocês, a essência da função do Espírito Santo é estar ao lado da Igreja de Cristo, fazendo-a possuir a face de Cristo e fazendo com que ela espalhe o nome de Cristo. E nessa percepção, o Espírito Santo trabalha para fazer a igreja mais parecida com o seu Senhor e fazer o nome do Senhor da igreja conhecido na terra. Então, muitas das vezes, quando falamos da evangelização, quando falamos da obra missionária, quando falamos do trabalho no reino, muitas pessoas se sentem incapazes. Muitas pessoas dizem que não conseguem, mas quem nos capacita é o Espírito Santo. Diante de Deus não há uma desculpa, porque Ele nos deu tudo o que nós precisamos para ir. E Ele tem feito isso através do seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor que nos deu o seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor que Ele disse que iria, mas Ele não nos deixaria órfãos, mas Ele nos enviaria um outro Consolador, que estaria conosco para sempre, que estaria conosco todos os dias. Então, o Espírito Santo, ao mesmo tempo que Ele nos capacita, ao mesmo tempo que Ele nos capacita, Ele também nos concede a graça, fazendo com que sejamos, além de capacitados, fortalecidos pelo Senhor. Então, nenhum de nós teríamos a condição de fazer o que fazemos. Nenhum desses homens que nós olhamos nessa galeria da fé, aí da reforma protestante para cá, com todos esses movimentos que surgiram, conseguiriam fazer o que fizeram,
sem a direção do Espírito Santo, sem a capacitação e sem o fortalecimento do Espírito Santo de Deus. Sem ele, nós não somos nada. Jesus não estava mentindo quando ele disse: sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Tópico 1.3. O Espírito Santo concede autoridade. O Espírito Santo capacita, o Espírito Santo fortalece e o Espírito Santo nos dá autoridade, poder para cumprir com a nossa missão. Toda a autoridade vem de Deus e nos é concedida com um propósito. Toda a autoridade vem de Deus e nos é concedida com um propósito. Romanos, capítulo 8 e o verso 28, diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, todo o poder dado por Deus, enviado a nós pelo seu Espírito Santo, tem um propósito. E qual é esse propósito? Lucas 24, 49, Mateus 28, Marcos 16 e Atos 1:8. Nós vamos ver qual é o propósito disso tudo. E qual é o propósito? Levar a palavra ao perdido. Levar luz para aqueles que estão em trevas. Então o Espírito Santo age no crente, a quem concede autoridade para esse testemunho, para essa obra de testemunhar. Como fomos chamados como embaixadores de Cristo, embaixadores do reino, para levar as boas novas de salvação, o Espírito Santo então nos reveste com poder que vem do céu. E assim podemos proclamar com autoridade as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A incumbência que Jesus havia dado aos discípulos de levar o evangelho ao mundo inteiro parecia uma tarefa impossível. E de fato teria sido, se o derramar do Espírito Santo não tivesse acontecido em Atos 2. Em poucos dias, aqueles 120 que estavam no cenáculo reunido passaram para 8.120. Lembram que no dia de Pentecoste Pedro pregou e 3.000 almas aceitaram a Jesus? Lembram que pouco tempo depois, numa outra pregação, 5.000 almas aceitaram a Jesus? Isso tudo ocorreu por um simples motivo. Porque o Espírito Santo estava trabalhando. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 2, verso 1 ao verso 5, ele fala o seguinte: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui anunciar o mistério de Deus a vocês com superioridade de discurso e de sabedoria humana, pois decidi não saber nada enquanto estivesse entre vocês, exceto de Jesus Cristo e este crucificado. Então, a salvação das pessoas está sob a nossa responsabilidade como embaixadores de Cristo, e ele então nos capacita pelo seu Espírito Santo. Ele nos fortalece pelo seu Espírito Santo e ele nos dá autoridade e poder para nós testemunharmos de Jesus. Um dos exemplos clássicos da autoridade que ele nos concede reside em Pedro. Pedro, conhecemos, já até falamos de Pedro no decorrer das nossas lições desse trimestre.
Pedro é o exemplo mais clássico dessa autoridade recebida de Deus através do batismo no Espírito Santo. Quem era Pedro antes do dia de Pentecoste? Pedro era um homem muito impulsivo, Pedro era um homem muito intrometido, muito para frente, né, como costumamos dizer. Mas quando Jesus foi preso, ele negou a Jesus. E em diversas ocasiões ali, ele diz que nem conhecia Jesus. Olha só que coisa interessante. Ele poderia dizer, eu andava lá, mas eu não sou discípulo, não. Eu andava lá, mas eu não sou. Não, ele disse que nem conhecia Jesus. Mas agora olhamos para Pedro depois do dia de Pentecoste. Ou melhor, no início, né? No dia mesmo de Pentecoste. Pedro, quando vê todo mundo murmurando, falando que os irmãos estavam embriagados, estavam cheios do vinho, ele levanta no meio da multidão e agora com intrepidez e ousadia Pedro fala. Pedro prega a palavra de Deus. Agora cheio do Espírito Santo, ele fala com autoridade. É muito bom nos prepararmos. Com certeza que é muito bom. Quando nós nos preparamos, estamos fazendo a nossa parte. Mas é importante nunca esquecermos. Nunca. O meu estudo, o meu curso teológico, meu QI intelectual, meu conhecimento intelectual, ele nunca, jamais poderá substituir a minha dependência do Espírito Santo. Nós, para fazermos a obra do Senhor, dependemos exclusivamente do Espírito Santo. Para que nós possamos, com a nossa pregação, impactar a vida das pessoas. Sem essa unção, sem essa direção, sem esse poder do Espírito Santo, estaremos falando palavras vazias. Vamos ao nosso tópico 2. O Espírito Santo separa e envia. Que maravilha, né? O próprio Espírito Santo trabalha na separação e no envio daqueles que são chamados por Ele. Vamos lá. Jesus espera que as igrejas cheias do Espírito Santo vivam a mesma experiência que a igreja primitiva viveu após o dia de Pentecostes, relatada no capítulo 2 de Atos. Para isso, o Espírito Santo chama e prepara homens e mulheres para proclamar as boas novas do Evangelho de Cristo. Nossa igreja é um exemplo de que Deus chama e capacita homens para fazer a sua obra. Capacita homens para ir e levar a sua palavra com poder. A igreja, a Assembleia de Deus, é a maior denominação pentecostal do Brasil. E isto só é possível hoje, porque o Espírito Santo separou, vocacionou e enviou para o Brasil no ano de 1910 Daniel Berg e Gunnar Wingren. Foi por um direcionamento divino que iniciaram os trabalhos em Belém do Pará. E a obra ali prosperou e se expandiu por todo o país. Não existe nada melhor do que deixarmos Deus, através do seu Espírito, direcionar a sua obra. Não podemos trocar a liderança do Espírito Santo por nossas aptidões, por nossas capacidades cognitivas e pelo nosso preparo acadêmico. Vale ressaltar que tais questões contribuem muito, mas o Espírito Santo, ele é essencial em nossas vidas. O nosso preparo intelectual, o nosso preparo teológico é necessário, mas a dependência do Espírito Santo nada substitui. Somente através de uma vida devotada e dirigida pelo Espírito Santo é que seremos capazes de atender e cumprir o imperativo ide de Cristo para ganharmos almas para o seu reino. Sem isso, não é possível
nós fazermos a obra. É importante que nós desenvolvamos essa dependência do Espírito Santo. Por que é que muitas vezes nós temos missionários que vão e não resistem? Por causa da falta desse direcionamento do Espírito Santo. Às vezes nós presenciamos isso. Às vezes nós vemos o sofrimento dessas pessoas. Nós vemos a desistência delas no meio do caminho, por falta de um direcionamento do Espírito Santo de Deus, que é essencial para que a obra missionária flua. Necessário para que a obra missionária deslanche, caminhe, avance, progrida. Sem esse direcionamento do Espírito Santo, miseravelmente nós fracassaremos na nossa missão. Tópico 2.1: a necessidade da obra missionária. O Senhor Jesus confiou à sua igreja uma empreitada de suma importância. Qual é ela? A obra missionária. Mateus 28, 19 e Marcos 16 e 15. Desde a ascensão de Cristo aos céus, o Espírito Santo tem separado e enviado servos fiéis para o trabalho missionário, a fim de alcançar aqueles que estão perdidos. Certamente fazer missão não é uma tarefa fácil. Por isso o Senhor Jesus garantiu que o Espírito Santo capacitaria os chamados para a obra missionária. Quando eu falo sobre esse assunto, eu lembro de um episódio. Aconteceu quando eu estava no Instituto Bíblico ainda, em 1996. Estava no Instituto Bíblico em Manaus. E abriu-se vagas para missionários. Se não me falha a memória, a Igreja Assembleia de Deus no Amazonas estava enviando naquela época 100 missionários para a África. Se eu não me engano. De repente, alguém que estiver aí nos ouvindo aí, fazer parte dessa época, né? E quiser me corrigir, os comentários aí está aberto. Se eu não me engano, foram 100 as vagas. E o pastor foi lá no instituto, na nossa sala, era o primeiro ano ainda, acho que tinha uns 70 alunos, era uma sala muito grande, a sala do primeiro ano. Nós estudávamos na capela, que era a sala maior do primeiro ano, onde fazia os cultos, né? E ele foi lá e ele fez uma proposta para os seminaristas. Olha, vocês vão para a África, nós pagamos a passagem de vocês e vocês ficam lá 3 anos. Vocês não podem voltar antes de 3 anos, porque se voltar antes de 3 anos, a igreja não paga a sua passagem de volta. Vocês vão ser sustentados lá pela igreja e vocês nesses 3 anos não podem casar. Eram todos solteiros, né? Tanto as moças quanto os rapazes. E um monte de gente ficou muito animado, porque qual era a proposta? A proposta é que iriam para lá como pastores autorizados e voltariam de lá como pastores separados. Pastores autorizados e pastores consagrados. Muito bem. Então a proposta era essa. Quem fosse, seria pastor, se ficasse lá 3 anos. E aí um monte de gente. Naquela época, ser pastor era assim, uma coisa assim, de muito, muito respeito. Era um negócio assim que, meu Deus, quando nós víamos um pastor no meio de nós, geralmente a Assembleia de Deus no Amazonas, ela não tem evangelista e presbítero. Ela só tem diácono e pastor. Então a maioria dos dirigentes naquela época era tudo diácono. Não tinha, eu acredito que dirigindo as congregações eram pouquíssimos os pastores que tinham. A maioria era diácono.
Então ser pastor era um sonho. E nós no seminário, sem nunca ter dirigido uma igreja, nós seríamos pastores. Meu Deus do céu. Muita gente foi. Foi gente demais. Quando chegou lá, que eles olharam para a realidade de Angola, olharam para a realidade de Moçambique, esse povo começou a se desesperar, e tinha gente querendo voltar, e a família aperreada para pagar a passagem desse povo de volta. O que aconteceu? Aconteceu que eles não foram chamados. Aconteceu que houve uma convocação da igreja, mas o Espírito Santo não falou isso no coração deles. O Espírito Santo não tratou isso com eles. E eles foram por uma emoção. Eles foram porque estavam esperando a recompensa que viria. Mas eles não pararam para pensar que a recompensa viria depois de 3 anos. E o que aconteceu? Muita gente voltou de lá frustrada porque era uma outra realidade. Então, essa direção do Espírito Santo, observem que Daniel Berg e Gunnar Wingre deixaram os Estados Unidos e vieram para o Brasil, numa época não muito boa, uma época de extrema escassez, uma época de uma crise muito grande, uma época muito terrível de doenças, mas eles tiveram a confirmação do Espírito Santo. Então é importante. Tem a separação feita pelo pastor, o pastor indica o missionário, o pastor confirma como missionário, mas esse missionário precisa ter uma confirmação de Deus para sair, para ir fazer a obra. Porque aqueles que Deus chama, Deus também capacita. Exemplo disso, nós temos 3 exemplos aí muito vivos. 2 no Antigo Testamento, 1 no Novo Testamento. Novo Testamento, Pedro. Olha quem era Pedro antes da descida do Espírito Santo. Olha quem era Pedro antes dele ser capacitado pelo Espírito Santo. Olha quem é Pedro agora. Olha Pedro no meio daquele povo todo falando com ousadia, dizendo que importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Esse não é aquele Pedro que negou a Jesus, não. Esse é um novo homem, feito em justiça e santidade, capacitado, revestido pelo Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, nós temos Moisés e Gideão. Lembram de Moisés? Deus chamou Moisés, Moisés estava ali, não tinha como ter dúvida de que era Deus. Tinha uma moita de mato conversando com Moisés. Não tinha como ter dúvida daquilo. Tinha uma moita de mato que ela pegava fogo e não se consumia. E de dentro dela saía uma voz. Mas Moisés olha para Deus e diz: eu não tenho condições. Eu não dou conta de falar. Eu sou pesado de língua. Eu não vou conseguir. Manda outro. E Deus então pegou Moisés, questionou Moisés, quem fez a boca, quem fez o homem, quem fez a língua, e enviou Moisés. Aquele homem que disse que não tinha capacidade, aquele homem foi o líder mais respeitado que Israel já teve. Moisés liderou no deserto, aproximadamente 2 milhões de pessoas. O homem que dizia que não tinha capacidade. Sabe quem é que capacita? É Deus. Gideão, quando Deus chamou ele, chegou lá: varão valoroso, você vai libertar o seu povo dos midianitas. Ele disse: Senhor, a minha tribo é a menor das tribos de Israel. A minha casa é a menor da tribo de Benjamim. E eu sou o menor da minha casa. Eu não tenho condições. Mas ele aceitou o desafio
e Deus o capacitou, e ele foi o libertador que Deus queria que ele fosse. Então a missão é dada, e Deus nos dá as ferramentas necessárias para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos executar a chamada de Deus na nossa vida. Outra coisa que precisamos estar atentos é que Jesus disse que quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. As palavras de Jesus antes de sua ascensão confirmaram que o mandato deve ser levado a sério, levado a efeito no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, através deles, faria o trabalho de convicção e convencimento do mundo. Por isso é que nós, os pentecostais, cremos que é o Espírito Santo quem convence o homem do seu pecado. O homem natural sabe que ele é pecador. Porém, apenas com a intervenção do Espírito Santo, ele passa a sentir-se perdido. Há uma clara e funcional diferença entre sentir-se pecador e sentir-se perdido. Nem todo homem convicto de seu pecado possui consciência de que está perdido, portanto, necessitado de redenção. Se o Espírito Santo não convencer o homem do pecado e do juízo, nossa exposição da verdade de Cristo não passará de mera apologia humana. Então nós precisamos entender uma coisa. Precisamos deixar isso muito claro. Ele nos capacita para irmos, para falarmos, para fazermos. Mas quem vai fazer a obra no coração do homem é o próprio Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele trabalha na vida da igreja, capacitando, fortalecendo, dando autoridade, e ele trabalha na vida do perdido, convencendo da justiça e do juízo. A igreja plantada mais rapidamente em todo o Novo Testamento foi plantada pelo apóstolo Paulo na cidade de Tessalônica. Ali naquela cidade o apóstolo pregava a palavra aos sábados nas sinagogas e durante a semana na praça. E fez isso durante 3 semanas. Nasceu ali uma igreja. E em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e o verso 5, ele nos conta o segredo. Por que ele conseguiu aquele feito? Ele diz que o evangelho que ele levou àquele povo não foi somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E em muita certeza, como bem eles sabiam que quando o apóstolo Paulo foi entre eles, ele tinha um grande amor por eles. Então é o poder do Espírito Santo que vai convencer o homem da justiça e do juízo, do pecado e do juízo. Vai fazer ele entender que ele não somente é um pecador, mas ele está perdido e precisa de redenção. O Espírito Santo ele é destacado aqui como um dos 3 elementos que propiciou o plantio da igreja em Tessalônica. Sua função na conversão dos perdidos, em conduzir o homem à convicção de que é pecador e está perdido sem Deus, em despertar nesse homem a sede pelo Evangelho e atraí-lo a Jesus. Fica claro quando nós olhamos para esse texto. Sem a ação do Espírito Santo, a evangelização não passaria de apologia humana, de explicações espirituais, de palavras lançadas ao vento. Sem público, sem conversões, sem transformação. Então a ação do Espírito Santo é vital para que as pessoas cheguem ao arrependimento, convencidos do pecado e do juízo de Deus. 2.2 O Espírito Santo separou e enviou o apóstolo Paulo. Sendo a obra missionária um mandamento direto do Senhor Jesus, como nós temos,
em Mateus 28, 19, em Marcos 16, 15 e 16, em Lucas 24, em Atos 1, 8. O livro de Atos dos Apóstolos evidencia que em Antioquia o Espírito Santo separou a Paulo para ele estabelecer igrejas em suas viagens missionárias. Vamos ver lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o verso de número 2. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. O Espírito Santo, então, os separou para fazer a obra. De forma profética, o Espírito Santo separa então Paulo e Barnabé para o trabalho missionário, a fim de levar o evangelho aos gentios. Depois de separado para o trabalho missionário, o apóstolo Paulo então deu início às suas viagens missionárias. E diga-se de passagem, ele fez muitas viagens missionárias. E todas elas sempre na direção do Espírito Santo. Todas elas sempre com muito afinco de levar o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. Mas tudo isso, nada teria valor se não fosse pela ação do Espírito Santo. O que é necessário é buscar essa direção do Espírito Santo, para saber o que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer. Quando nós temos essa direção do Espírito Santo, quando nós somos guiados, em vez de pela nossa própria vontade, pelos nossos próprios desejos, nós somos guiados pelo Espírito Santo, então ele vai nos direcionando, vai falando conosco. Eu não sei se você acredita nisso, mas o Espírito Santo, ele fala conosco. E ele fala algumas vezes como eu estou falando com você aqui. Você já ouviu a voz de Deus assim falando com você? Você já ouviu? Pois ele fala. Se nós estivermos prontos para ouvir, se nós estivermos sensíveis à voz de Deus, como precisamos estar, quando decidimos fazer a obra missionária, nós ouvimos ele falar conosco. E quando isso acontece, ele nos direciona, ele nos conduz para onde precisamos ir e nos dá a diretriz do que precisamos fazer. Deus é bom o tempo todo e ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Tópico 2.3. O Espírito Santo é fonte do testemunho. O Espírito Santo é fonte do testemunho. Jesus disse que a vinda do Espírito Santo faria dos discípulos suas testemunhas. O Espírito Santo concede à igreja testemunhar com ousadia as boas novas de Cristo. Atos dos Apóstolos registra os resultados do anúncio do Evangelho pelos primeiros discípulos, após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, o anúncio do Evangelho feito nesse dia resultou em muitas salvações. Depois da morte de Cristo, somente a presença do Espírito Santo poderia encorajar os discípulos a saírem pelo mundo e pregar a ressurreição com fervor inabalável. Mesmo enfrentando perseguição, tortura e morte. O Espírito Santo, ele é o dirigente da missão. Não somente o Espírito capacita as pessoas a testemunharem, como também dirige quando e onde esse testemunho deve ser dado.
Vastas fronteiras culturais foram ultrapassadas quando o evangelho avançou além das fronteiras de Jerusalém. Os cristãos que saíram de Jerusalém proclamavam o evangelho por toda parte. E Cristo falou a respeito disso, sobre o Espírito Santo como fonte de testemunho. Ele disse que o Espírito Santo nos faria lembrar tudo aquilo que ele nos tinha ensinado. Então, o que é testemunhar de Jesus? É falar sobre tudo aquilo que nós temos visto, ouvido e presenciado em nossa vida. Tudo aquilo que nós temos conhecimento sobre Jesus. E quem é que nos faz lembrar de tudo isso? Quem é que nos dirige às pessoas e aos locais certos para que nós possamos fazer essa obra? O próprio Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus. Tópico 3. As missões e o movimento pentecostal. Os muitos movimentos de avivamento ao longo da história da igreja foram caracterizados por um poderoso interesse pela evangelização do mundo. Essa é uma característica bem interessante de analisarmos. Sempre que houve um grande avivamento, sempre houve também um grande desejo de evangelização mundial. Se nós observarmos os ciclos de avivamento, perceberemos que a proclamação da palavra torna-se uma consequência natural desta ação do Espírito Santo. Se não, vejamos. Fruto de um avivamento, em 1727, a Igreja Moraviana passa a enviar missionários para todo o mundo conhecido da época, chegando ao longo de 100 anos a enviar mais de 3.600 missionários. Fruto de um avivamento a partir de 1730, John Wesley, durante 50 anos, pregou cerca de 3 sermões por dia, a maior parte ao ar livre, tendo percorrido 175 mil quilômetros no lombo de um cavalo e pregando 40 mil sermões ao longo de sua vida. Ainda fruto de um avivamento, em 1784, após ler a biografia do missionário David Brainerd, o estudante William Carey foi chamado por Deus para alcançar os indianos. Após uma vida de trabalho, conseguiu traduzir a palavra de Deus para mais de 20 línguas locais. E a sua influência permanece até hoje. Fruto de um avivamento, em 1806, Adoniram Judson tem uma forte experiência com Deus e se propõe a servir a Cristo, indo depois para a Birmânia, onde é encarcerado, perseguido durante décadas, mas deixa aquele país com mais de 300 igrejas plantadas e mais de 70 pastores. Hoje, Myanmar, a antiga Birmânia, possui mais de 2 milhões de cristãos. Fruto de um avivamento. Mas ainda fruto de um avivamento. Em 1882, Moody pregou na Universidade de Cambridge e 7 homens se dispuseram ao Senhor para a obra missionária e impactaram o mundo da época. Eles foram chamados, ficaram conhecidos como os 7 de Cambridge, que incluía Charles Stutz. Sua biografia publicada no Brasil chama-se O Homem que Obedecia. Foi para a África, percorreu 17 países e pregou a mais de 500 mil de pessoas. Fundou a missão de evangelização mundial, que conta hoje com mais de 2.000 missionários. Fruto de um avivamento ainda, em 1855, Deus falou ao coração de um jovem franzino e não muito saudável para se dispor ao trabalho transcultural e em um país idólatra e selvagem.
Vários irmãos, quando soube de sua intenção de aceitar aquele chamado de Deus, tentaram dissuadi-lo dizendo: para que ir tão longe, se aqui na América do Norte há tanto o que fazer? Ele preferiu ouvir a voz de Deus e foi. Seu nome? Simonton, que veio ao nosso país e fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse efeito missionário não foi menor no início do século XX, quando surgiu o movimento pentecostal moderno. Porque é assim, todo avivamento traz um despertamento para a evangelização mundial. Tópico 3.1. O movimento cresceu com o trabalho missionário. Para os pentecostais, nenhum outro trabalho é tão urgente quanto o trabalho missionário. Essa questão do urgente me faz lembrar a história de uma pequena missionária que viveu no sul do país. Eu não tenho tempo aqui para contar a história dela para vocês, mas eu vou deixar junto com os materiais que vocês precisam, na verdade junto com os materiais que eu vou liberar para vocês, eu vou deixar a história dessa pequena missionária que entendia bem essa questão da urgência da pregação do evangelho, do trabalho missionário. É uma história muito emocionante de uma mocinha de 9 anos de idade que entendeu essa urgência e fez um trabalho que mudou a história do bairro dela. Eu vou deixar a história dela junto com o material que entrego para vocês na sexta-feira, tá bom? Muito bem. A Assembleia de Deus no Brasil, por meio da obra missionária, expandiu pelo estado do Pará, alcançou o Amazonas, se propagou pelo Nordeste e avançou por todo o território nacional, principalmente entre a camada mais pobre da população. Esse crescimento ocorreu por intermédio dos missionários que, enviados ao país, fizeram um trabalho excepcional, os quais se envolveram de forma direta com a obra missionária. Tópico 3.2, o movimento que revolucionou a história da igreja. Quando o pentecostalismo surgiu no Brasil, em todo o país, a realidade espiritual era outra. A Igreja Católica celebrava suas missas em latim, enquanto que a luterana tinha uma liturgia em alemão e a anglicana tinha sua liturgia em inglês. O espiritismo ainda era caso de polícia. E os cultos afros não eram nomeados e nem reconhecidos. A maneira como os pioneiros do movimento pentecostal lia e interpretava a Bíblia entrou em choque com a hermenêutica clássica existente no Brasil. Isto é, como se lia e interpretava a Bíblia até então. E isso incomodou muita gente. Oficialmente não havia espaço para religiosidade popular na época, que é este novo conjunto, de crença, rituais, práticas e narrativa que eles trouxeram, que se distinguia das doutrinas e práticas da religião já organizada no país. A fé pentecostal reabilitou os leigos por meio da atualidade dos dons espirituais, trazendo uma religião acessível a todos, transformando cada cristão em uma pessoa naturalmente engajada na causa do evangelho, reacendendo assim a chama do sacerdócio da igreja. Agora imagine que o povo que tinha acesso às igrejas chegavam, sentavam e ficavam ali ouvindo alguém falar, às vezes num outro idioma, e ia, voltava e nada acontecia. E de repente chegam os missionários cheios do Espírito Santo
e agora prega a palavra, fala do batismo no Espírito Santo, e essas pessoas começam a ser protagonistas na vida cristã. Elas começam agora a pregar a palavra, começam agora a falar de Jesus para as pessoas. Elas agora podem profetizar, elas agora falam em línguas, elas agora têm visões, elas agora têm discernimento de espírito. Agora elas são dotadas do dom da palavra da ciência, da sabedoria. Isso foi uma revolução, uma revolução total. E tudo isso ocorre pelo fato do Espírito Santo de Deus ter enchido os 2 missionários que se dispuseram a aceitar o chamado de Deus para vir até Belém do Pará para pregar o Evangelho da salvação. Que maravilha! É muita bênção de Deus, é muita lição que esses homens traz para nós, nos deixando à mostra do que um homem inflamado pelo Espírito Santo pode fazer com uma nação. Esse é um exemplo deixado pelo Daniel Berg e por Gunnar Wengre. Imagine o que você pode fazer pelo seu bairro. Imagine o que você pode fazer pela sua cidade. Imagine o que o seu aluno, inflamado pelo Espírito Santo, pode fazer em meio à família dele, em meio ao local de trabalho dele, em meio ao local onde ele estuda, em meio à sua família. Que nós possamos, neste domingo, trazer ao coração dos nossos alunos essa chama que só o Espírito Santo é capaz de acender no coração do homem. Que com essa lição nós tenhamos essa condição de despertar os nossos alunos a compreenderem que o batismo com o Espírito Santo é algo para hoje e é algo necessário para a igreja cumprir a sua missão. Tópico 3.3. Um trabalho missionário inovador. O maior presente que Jesus concedeu à sua igreja ao derramar o Espírito Santo foi o poder de tornar-se uma igreja missionária, que exerce a grande comissão no poder e na autoridade do Espírito Santo. Aquela comissão que nos foi dada em Mateus 28, em Marcos 16, em Atos 1:8, e que foi derramado sobre os discípulos em Atos 2, capacitando eles, capacitando a igreja para fazer valer o poder de Deus, capacitando a igreja para fazer valer a salvação que Cristo conquistou na cruz do Calvário. E foi assim, guiados pelo Espírito Santo, que Daniel Berg e Gunnar Wengre impactaram a muitos ao pregar e ensinar, desenvolvendo o quadrilátero pentecostal. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para levar a sua igreja. Essa nova dialética pentecostal fez com que muitos aceitassem a mensagem sobre o Espírito Santo e o Evangelho de Jesus Cristo. Imaginem, voltamos ao ponto anterior. Imaginem aquela situação das pessoas irem todos os domingos para a igreja, para a missa, para a celebração, e sentava e rezava e voltava para casa. Sentava, rezava, voltava para casa. Agora não. Agora nós tínhamos um culto com a participação do povo. Nós tínhamos um culto que o povo cantava, que o povo pregava, que o povo profetizava, que o povo saía para falar de Jesus para as pessoas nas ruas, nas casas. E agora, esse Jesus que salva, esse Jesus que batiza com o Espírito Santo, agora ele capacita o povo para ter parte ativa na igreja, para exercer de fato o seu sacerdócio. E é uma igreja que espera ansiosa pela vinda do Senhor Jesus. Mas é uma igreja
que em seu meio também há manifestação poderosa de milagres e maravilhas da parte de Deus. Esse foi o impacto que Daniel Berg e Gunnar Wingre trouxe para o Brasil com aquele trabalho missionário e inovador dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Nossa conclusão: proclamar a Cristo é a principal tarefa da igreja. Se Deus tem nos capacitado com o Espírito Santo para a sua obra, devemos testemunhar a respeito de Cristo e da salvação. Então, que nós possamos a cada dia trabalharmos cheios do Espírito Santo, sendo dirigidos pelo Senhor, para fazermos a sua obra e para ganharmos almas para o seu reino, levando uma vida santa, cheia do Espírito Santo, cheio de poder e autoridade de Deus. Vamos à nossa oração. A nossa oração. E o nosso motivo de oração é orarmos para que a igreja atue na obra missionária sob o poder do Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai bendito, te louvamos, Senhor, e te pedimos nesta oração que o Senhor venha de maneira poderosa abençoar a tua igreja de forma que ela possa cada dia ser uma igreja missionária e que atue com poder, com graça, com autoridade do teu Espírito Santo. Olha para a vida de cada um dos nossos professores, das nossas professoras, e que eles sejam, Senhor, usados, sejam cheios do teu Espírito Santo. Que a sua sala de aula possa ser um campo missionário. Que a sua casa possa ser um campo missionário. Que seu local de trabalho possa ser um campo missionário. E que eles com ousadia possam falar do teu amor. Que eles com ousadia possam ensinar a respeito do teu sacrifício na cruz do Calvário e do poder que o Senhor tem para derramar sobre a vida das pessoas, para capacitá-las. Que sejam instrumentos de edificação, instrumentos de salvação, porque nós sabemos que sem o Senhor em nossas vidas, nós não somos nada. Mas com o Senhor, nós somos mais do que vencedores. Abençoa, Senhor, a cada um deles, em nome do teu Filho Jesus. É que eu te oro e te agradeço. Que o Senhor Jesus possa lhe usar poderosamente na ministração desta lição domingo. Não esqueça sempre de estudar a sua lição, de orar e de estar na dependência do Espírito Santo. Que Deus abençoe e até a nossa próxima lição, que é a lição de número 13, a última lição do nosso trimestre.